nomes que estão circulando aqui no mercado brasileiro, alguns brasileiros que atuam fora, mas que poderiam retornar ao nosso país. Chico, eu pergunto pra você, todo mundo sabe que Palmeiras continua forte, Flamengo a mesma coisa e o Galo. Agora, qual seria o outro time para de repente incomodar, para balançar um pouquinho essas forças que as três equipes têm? Qualquer equipe que a gente citar, além dessas três favoritas, será uma surpresa na temporada em termos de título. Nas Copas eu acho que as coisas elas se equivalem mais, né? Porque o mata-mata você adota uma estratégia, você consegue avançar. O Atlético Paranaense é um caso, que não é um time ruim, pelo contrário. Mas é um time que tem um conceito de jogo, tem uma estrutura e é um time que se acostumou a chegar em decisões e focou nessas competições de mata-mata. Inclusive pagou o preço no Brasileiro, quase foi rebaixado, escapou ali nas rodadas finais. Por quê? E dá para dizer que deu errado? Chegou na final da Copa do Brasil e foi campeão sul-americano. Porque, infelizmente, essas equipes de menor investimento em relação a esses três poderosos hoje do Brasil, elas precisam focar nas competições em que elas consigam vencer, que são as competições de mata-mata. O brasileiro de pontos corridos, totalmente a cara do time, né? Precisa mudar essa oscilação de ser um time em casa e outro fora, isso é um ajuste que precisa ser feito. E pelo que a gente está ouvindo, o Corinthians não vai parar por aí nesses reforços, está buscando um 9 de nível, de peso e Mas tal. quando fala-se muito em Cavani e não aparece nenhuma opção, plano B, eu também fico preocupada. Então. Agora, Chico, eu particularmente tenho uma expectativa muito alta no Fluminense. Jura? Juro. E eu vou dizer por quê. Por que será? A experiência de Abel Braga, não é no comando técnico, mas não só isso também. Bem lembrado, bem lembrado. Por exemplo, o William Bigode, o Felipe Melo, são campeoníssimos com o Palmeiras nesses últimos anos. São jogadores que, além da experiência, são eficientes também. O Fluminense já tem um time base bem montado. Tem o Fred, que é outro cara que também... muitos vão dizer que tá no final de carreira, mas tem uma liderança. Sim. E é um cara que tem o espírito de entrar e decidir em campo. Tem um uma base meio-campo muito boa, não é? A gente quando base. vê Martinelli, Iago Felipe. Sim, então sim. é uma equipe que agora pode Nino, contratar. zagueiro. Sem dúvida, o Nino é muito bom zagueiro. A dupla de zaga é muito boa também, não é? Então, quando a gente começa a pensar nisso, não sei se o Fluminense vai ser campeão, mas é um time que pode tirar pontos, pode incomodar, pode montar uma estrutura paralela. Gosto também do Atlético Paranaense e queria que você falasse um pouquinho do Fortaleza, que foi talvez a grande sensação. A pesquisa está no ar, inclusive. A gente não colocou todas as opções. Olha só, qual desses times aí pode encarar o trio? Temos Atlético Paranaense, Corinthians, Fortaleza e Fluminense. O Corinthians dominando a pesquisa, goleando nesse começo de pesquisa. E tem essa linha que você já citou. O Corinthians já montou uma base no ano passado e que agora, em 2022, deve render ainda mais. É que os reforços que chegaram para o Corinthians chegaram justamente no segundo turno do Brasileiro, onde o Corinthians só disputava isso. Então, quando eles foram contratados, e muitos vindo de outros cenários, como diria o Silvinho, né? Um da China, outro da Europa, aquela questão física ela não conseguiu ser adequada. Os 4 jogadores, se eu não me engano, jogaram 3, 4 partidas inteiras, porque muitas lesões, o William ficou de fora um tempo. Então, quando eles foram contratados, se dizia, esses reforços são para 2022. Então, por isso a expectativa no Corinthians. Quando a gente estava montando essa pesquisa, já tem uns dias, o Charles Mills, nosso diretor, falou assim, poxa, mas é óbvio que a quarta força é o Fortaleza, terminou em quarto do Brasileiro, né, provocando. Realmente o Fortaleza a gente não pode deixar de lado, mas agora vai viver uma temporada talvez de afirmação. Porque o Fortaleza do Juan Pablo Vojvoda surpreendeu, teve uma oscilação lá no segundo turno e tal, mas depois recuperou e chegou na fase de grupos. Mas o Fortaleza talvez agora seja cobrado para dar resposta como um postulante, como um time entre esses grandes, porque ele realmente se estabeleceu no cenário brasileiro. Será que ele vai conseguir? É uma Libertadores que é algo novo para o clube. Será que ele vai conseguir avançar? Eu tenho muitas dúvidas e vejam só, as dúvidas elas não são no sentido negativo, não. É realmente saber como o Fortaleza vai lidar com esse fato de não ser mais o azarão, de ser um time que realmente tira pontos dos grandes, que realmente é protagonista. Como que o Fortaleza vai lidar com isso? É a minha dúvida. E tem mais, né? A gente poderia ter uma lista maior, não temos espaço, a pesquisa só tem 4 opções. Poderíamos ter o Bragantino, que é uma equipe com dinheiro e sem tanta pressão de torcida. E ainda o Inter, que é sempre uma equipe que se espera alguma coisa, eu principalmente.